Olá, amados amigos e irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui com os nossos vídeos de reflexão da palavra do Senhor. E eu gostaria de meditar juntamente com os irmãos numa palavra que desde cedo ela tem falado ao meu coração, há alguns dias, aliás. E hoje pela manhã, cedinho, eu estive lendo essa palavra e acreditando que assim como ela falou comigo, ela falará com vós também, em nome de Jesus, porque a palavra é de Deus, amém? Se encontra o texto aqui no livro de Tiago, capítulo 1 e o versículo 17. Tiago, ele está aqui exortando os irmãos com relação às provações e às tentações. E no versículo 17 ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O versículo anterior ele diz: não erreis, meus amados irmãos, com relação ao que está acontecendo na tua vida, com relação ao que está acontecendo na minha vida, que não venhamos errar e atribuir ao Senhor qualquer mal que possa estarmos vivendo, qualquer provação, qualquer aflição, porque Deus ele não tenta, amém? E aqui a palavra ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de variação, nenhuma mudança. Deus ele é imutável, o Deus que operou no deserto para com seu povo, o Deus que operou milagres presencialmente, através do seu Filho Jesus aqui na terra, milagres e maravilhas, sinais e maravilhas, curando, salvando, exortando, ensinando. Este Deus é o mesmo hoje. Ele fala através dos seus servos, como ele falou por meio dos profetas, como ele falou por meio do seu Filho. Ele fala por meio dos seus servos hoje, por meio da sua igreja, exortando os irmãos e dizendo o quanto ele é bom, o quanto ele é o mesmo e que ele ainda salva, ele ainda liberta, ele cura, ele devolve a esperança. Ele é aquele que o que ele promete ele cumpre, porque ele não é limitado e ele não muda. Não há sombra de variação no nosso Deus. O nosso Deus não diz uma coisa hoje, uma amanhã. Ele não é ser humano. Não é eu e você que muitas vezes podemos mudar de opinião, mudar de ideia. Não porque temos 2 palavras, 3 palavras, e sim, somos assim. Não é? Variamos as nossas opiniões. Mas porque somos seres humanos, somos falhos e a gente não contempla o geral, o todo. A gente vê o que está à nossa frente. A gente consegue entender as histórias a partir do momento que elas são nos contadas, a partir do momento que elas são vivenciadas por nós, mas a gente não tem a amplitude da situação. A gente não tem uma visão ampla de tudo. A gente não consegue ver por trás de uma parede. Somos seres humanos, limitados, falhos, pecadores, mas o nosso Deus não. O nosso Deus ele não muda, não há sombra de variação na sua pessoa. O nosso Deus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, como a sua palavra diz. Tudo na vida, nessa vida, neste mundo há de passar, mas a palavra do Senhor, ela jamais passará. E ela não volta vazia. Antes você se alimente dela, seja saciado e deles os frutos, através da palavra do Senhor, que diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, tudo que é deslumbrante, tudo que é perfeito, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, do Deus que não muda. Se a minha e a tua situação mudou, ela estava bem, estava tranquila e hoje está perturbada, e hoje passamos por aflições, e hoje sofremos algumas perturbações. Se a nossa situação mudou, o nosso Deus não mudou. Então sabemos a quem recorrer. A nossa situação mudou, talvez, devido às nossas escolhas, devido às nossas falhas como ser humano, devido aos nossos pecados, A palavra diz lá em Lamentações: de que se queixa o homem, senão o homem vivente, senão do seu próprio pecado. Antes, volte-se para Deus.
Então, distante do Senhor, a nossa vida jamais será uma vida de paz. Jamais. Aqueles que não conhecem ao Senhor das luzes, ao Pai das luzes, ao Deus que não muda, aquele que não conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, tem uma vida sofrida, tem uma vida cheia de aflições, tem uma vida onde não consegue compreender as situações e resolvê-las, né, com a palavra do Senhor lhe direcionando. E aqueles que já o conheceram, aqueles que já estiveram diante da sua presença, aqueles que já serviram a Ele e hoje se afastaram, eles tendem a ter aflições ainda maiores, perturbações ainda maiores, porque eles são alvos de Satanás para que não volte para os caminhos do Senhor. São alvos muito fáceis de Satanás. E nós que perseveramos em meio às aflições, porque as aflições, os servos do Senhor não estão isentos de sofrer aflições. Antes a sua palavra diz, né, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A nossa alegria, força, fé e convicção é manter o bom ânimo de que Jesus venceu as aflições desse mundo. Por isso, pelo nome do Senhor, nós também venceremos. Porque nós sabemos que o nosso Deus ele não muda e que o nosso Deus ele não conspira contra nós. Antes, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Sabemos que as aflições dessa vida, ela irá nos perseguir. A igreja do Senhor ela é perseguida só por servir ao Senhor. É isso que muitas vezes as pessoas elas não conseguem. Poxa, estava tudo tranquilo na minha vida, a partir do momento que eu entreguei minha vida a Jesus, já vem acontecendo um monte de coisa, perseguição, briga dentro de casa, meus pais não aceitam, meus amigos não aceitam, eu estou sendo taxado de um monte de coisa, estou sendo afligido pelas pessoas que mais gostavam de mim. Jesus, ele foi perseguido pelos de casa também. Nós sabemos que essas perseguições para com a igreja do Senhor, só pelo fato delas servirem ao Senhor, acreditarem na salvação em Cristo Jesus, nós sabemos que isso é normal, é o que a Bíblia diz que vai acontecer. Mas muitos não querem passar por isso e acabam se afastando dos caminhos do Senhor. E não percebem que quando se afastam do caminho do Senhor para não sofrer a perseguição, para não sofrer a humilhação, para não ser perturbado pelo inimigo de nossas almas, né, que usa pessoas, muitos se afastam da presença do Senhor e não percebem que toda essa aflição, perturbação, humilhação, perseguição, ela virá em dobro, ela virá 7 vezes mais forte, né? A pessoa será atacada ainda mais para que jamais volte e retorne ao caminho do Senhor. Porém, existem aqueles que mesmo que decidem se afastar dos caminhos do Senhor, quando estão passando por aflições, quando estão com algum problema, quando estão com enfermidades, quando estão entristecidos com alguma situação, quando estão na ruína, ainda se lembram do caminho pelo qual já esteve, no caminho pelo qual sabe que ali terá uma palavra, de que ali terá um aconselhamento, de que ali terá uma mão amiga, de que ali terá uma oração. Esses muitas vezes reconhecem o Deus que está descrito aqui, que não muda e não há sombra de variação. Muitas vezes, quando estão distantes da presença do Senhor, que as lutas começam e são lutas terríveis. Lutar longe da presença de Deus não é fácil. Não é fácil. As lutas diante do Senhor são lutas que muitas vezes, com alegria, a gente guerreia e batalha, porque sabemos que a nossa força vem de Deus, que a nossa alegria vem do Senhor e que nós venceremos as aflições no nome de Jesus, quem venceu as aflições desse mundo. Mas quando estamos distantes, quando alguém está distante da presença do Senhor, não é fácil lutar, porque está sozinho, está sem força. Muitas vezes até se entrega à sua fraqueza, a fraqueza humana, aquela fraqueza de que não há mais nada para fazer, não há a quem recorrer. Mas lembre-se, há um Deus no céu que te ama, há um Deus no céu que quer o teu bem, que dele só vem coisas boas, que
toda boa dádiva vem do alto, vem do sublime trono de Deus, que todo dom perfeito vem de Deus. Se é falta de amor, busque a Deus, que Ele dá o dom perfeito. Se é falta de fé, busque ao Senhor, que é Ele que coloca a fé em teu coração. Deus, Ele restaura a esperança, Ele restaura o físico, Ele restaura o espiritual, Ele pode restaurar a tua alma e salvá-la ainda hoje. Deus, Ele pode todas as coisas, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou. Não há sombra de variação em nosso Deus. Ele não vai olhar para você diferente, meu amado. Ele não vai olhar para você com olhos de quem o abandonou, porque Ele conhece o teu íntimo, Ele conhece o teu interior. Ele é teu Pai. Ele sabe o porquê que você se afastou. Como filho pródigo, Ele está, como o pai do filho pródigo, Ele está de braços abertos. Ele irá ao teu encontro a partir do momento que você se levantar e tomar uma atitude. Mas tome uma atitude. Tome uma atitude. O filho pródigo, ele não esperou que o pai fosse atrás dele, apesar que o pai o esperava. Mas ele antes se levantou e foi ter com seu pai. O seu pai o encontrou no caminho, porque sabia que quando ele viesse, iria ser tão amado quanto era antes. Saiba disso. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Deus não vai olhar para você diferente. Deus quer te resgatar. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer iluminar novamente o teu coração. Deus quer devolver a ti a esperança. Deus, Ele quer você para Ele. Agora tome uma atitude e não se envergonhe de voltar para os braços do Pai, porque é o melhor lugar onde o filho deve estar. É o único lugar onde o filho se sente protegido, amparado, amado, preservado, livrado de todo o mal, é no braço de seu Pai. Então, de que se queixa o homem senão do seu próprio pecado? Reconheça-se, reconheça que você errou. Reconheça que onde você está agora não era o lugar que você deveria estar. Reconheça que o passo que você deu foi maior do que as suas pernas e você precisa voltar. Reconheça-se pecador e volte para Deus, como fala o texto lá em Lamentações. Volte-se para Deus. De que se queixa o homem senão do seu próprio pecado? Antes, volte para o Senhor, porque Ele não muda e Ele está esperando por você. Eu espero muito que esta palavra, a palavra do Senhor neste dia, fale ao teu coração e mude a tua vida, transforme a tua vida em nome de Jesus, porque é quem pode fazer algo por você, é o nosso Deus Todo-Poderoso que não muda. Que Deus abençoe a cada um de nós neste dia, no nome de Jesus.